Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta manhã de quarta-feira, onde nós estamos no aguardo do início da votação da reforma da Previdência, que vai dar, segundo todas as considerações, um grande impulso para o país. Mas como as horas estão passando, era para a sessão ter início às 10 horas e 30 minutos e agora 11h40 ainda não se iniciaram os trabalhos lá em Brasília. Nós estamos acompanhando o plenário, você aqui do Notícias Agrícolas vai acompanhar conosco também ao vivo, a partir das transmissões da TV Câmara. Nós estamos fazendo uma análise do que aconteceu até o momento, principalmente a reunião de ontem lá na Câmara, onde as obstruções por parte da oposição, por parte do PT, PSOL principalmente, foram derrubadas em plenário. Para essa análise, nós estamos convidando, está conosco aqui o Renato Dias. Renato Dias é o autor do blog Ranking dos Políticos, que acompanha o movimento e a posição dos deputados e senadores lá em Brasília com o seu blog, e ele está nos acompanhando, nos auxiliando na análise dessa pré-votação, os momentos que antecedem a votação. Primeiramente, deixa eu cumprimentar o Renato, que é o pai do Arthur, que chegou para nos animar. Muito obrigado, Renato, parabéns para você, para sua esposa, parabéns para o Arthur. Obrigado, João, um abraço a todos. Parece que o Arthur vai chegar aí numa época com a Previdência arrumada, né? Ele vai poder se aposentar direitinho, não vai pegar um país quebrado aí, que era o cenário que estava se desenhando sem essa reforma, João. Muito bem colocado, porque nós estamos aqui nesse instante, né? Sempre pensando o Brasil, defendendo o futuro da sociedade. Então, bem resumido, estamos defendendo o futuro do Arthur. É isso aí. Renato, bom, enfim, por que não começou ainda a análise a votação da Previdência, o primeiro turno da votação da Previdência? João, acho que é um atraso normal, isso raramente começa no horário marcado. Hoje teve uma solenidade lá na Câmara para comemorar o aniversário da Igreja Universal, se não me engano. Inclusive, até o presidente Bolsonaro compareceu lá no plenário da Câmara para acompanhar, ele que tem uma base muito forte aí entre os evangélicos. Mas acho que a qualquer momento a sessão da votação vai ser retomada, vai começar. E a expectativa, como você já adiantou, é de uma aprovação até com um número bem expressivo, viu, João? Ontem a gente já teve uma primeira prévia de como é que vai ser isso, com a votação dos requerimentos de adiamento da matéria, em que o governo venceu, né? A matéria não foi adiada, e também para o encerramento da discussão, que foi a última votação já tarde da noite, dando um indicativo aí de uma vitória bem expressiva do governo para essa matéria no primeiro turno da votação da Previdência. Pois é, então vamos recuperar os números. Então, assim, a oposição tentou fazer uma obstrução, tentou cansar a gente, né? Me cansou, inclusive, e, ao final, eles queriam adiar a votação que aconteceria hoje. Colocou-se a proposta em votação e eles perderam. A votação foi 331 a favor contra 117, ou seja, 331 deputados estão querendo votar hoje a Previdência. Essa é a dedução. E a segunda dedução é que, após isso, se colocou o encerramento das discussões ontem e a votação praticamente já está em andamento. E esse momento também foi a voto, e aí os números de votos a favor da reforma da Previdência foram maiores, 352 votos, se não me engano. É isso, né, Renato? 353, para ser bem exato aí, o que dá uma dimensão do placar que a gente pode ter no mérito mesmo da questão, ainda mais que hoje deve estar lá o quórum completo, né, todo mundo presente para não faltar. Então, a oposição fez aquele kit obstrução, que é um termo aí usado lá no Congresso para essas tentativas de atrasar, de adiar, só que eles não têm força suficiente para segurar isso, e então, fatalmente, hoje a gente vai ter essa aprovação com um número até superior do que as estimativas mais otimistas davam no início desse processo, João. Tem tudo para ser uma vitória aí acachapante do governo com essa aprovação. Então, o mercado já está reagindo, o Bovespa subindo mais de 1,5%, todo mundo já dando como certo essa aprovação de uma matéria tão importante para o Brasil.
Tá, só para fazer uma referência, o dólar também cai, o dólar cai 1% a 3,76. Lembrando que dias atrás estava 4,10 aí naquele frisson da política, como a política realmente comanda a economia. Então, dólar a 3,76 e, como você acaba de informar, o Ibovespa subindo também mais de 1%, não é isso? 1,5% a última vez que eu vi. Muito bem. Ô, Renato, só para passar desse ponto, então a gente pode esperar, a menos que haja alguma surprise, né, alguma surpresa, pelo menos 331 votos a favor da Previdência, sendo necessário 308, é isso? Isso, 308 é o mínimo necessário, as estimativas mais conservadoras já dão 330 já de bandeja para aprovação do governo, para aprovação da matéria. E aí, João, a gente tem que elogiar, né? Houve aí toda uma conversa, aquela falta de articulação política, suposta falta de articulação política, muita gente até defendendo que o governo cedesse com a indicação de cargos, de estatais, de ministérios, para o chamado centrão, mas no final o Bolsonaro e a sua equipe ali se mantiveram firmes em relação a essa nova política, essa nova forma de negociar com o Congresso. E o que a gente acabou tendo, João, foi uma disputa pelo protagonismo de quem seria o pai da reforma. Olha só que coisa, uma coisa inimaginável, né, um tempo atrás. Então, foi o Rodrigo Maia querendo mostrar que ele sim foi o responsável pela reforma. O Marcelo Ramos foi o presidente da comissão especial da reforma da Previdência, também tomando as rédeas ali para mostrar que, apesar do governo, ele ia aprovar a reforma. Então, assim, para o governo, para o brasileiro em geral, tanto faz quem quer ser o pai da matéria. O importante é que ela seja aprovada e a gente está vendo aí que ela vai ser aprovada com um número bastante expressivo. Daqui a pouco a gente vai para outros detalhes, mas o que importa para nós agora, Renato e amigos do Notícias Agrícolas, são dois temas que estão inclusos, né, dentro dessa reforma, que é um deles um motivo que a oposição bateu, mas bateu legal, que é a história da isenção para os impostos, enfim, de ICMS, para a agricultura exportadora. Então, como manteria a isenção dessa contribuição previdenciária para todos os produtos exportáveis da área agrícola, o que dá um montante de isenção aí de não cobrança, de colocar dentro do orçamento, aí dentro dos cofres, algo em torno de 87 bilhões de reais, e a oposição bateu. Então, a pergunta é, e também tem o segundo tema, que é a destrava, a possibilidade, portanto, destravando, de se deixar o passivo, não cobrar o passivo, né, isentar o passivo na questão do fundo rural. Então, temos a isenção para exportação e a possibilidade de perdoar o passivo do fundo rural. Essas duas alternativas estão incluídas dentro desta reforma, e eu pergunto a você, Renato, aprovando a reforma, está aprovado também esses dois itens ou ainda não? A gente tem que separar, João. Vai ter a votação primeiro do texto base da reforma, que é aquele número perto de 1 trilhão do Paulo Guedes, ainda sem os estados e municípios, e com essa situação que você descreveu com a isenção para a exportação agrícola e também o perdão do fundo rural. Esses assuntos eles podem voltar através dos chamados destaques, que são votações específicas sobre temas específicos que podem ser esses daí que a gente citou. Tanto agora na Câmara, após a votação do texto base, como também no Senado, porque uma vez aprovado a matéria na Câmara, a votação vai para o Senado, onde também precisa ser aprovada em 2 turnos, né? Para aí sim depois ser sancionado pelo presidente. Então, são matérias que ainda não estão com a definição encerrada, eles podem voltar a ser discutidas sim, porque eles podem ser colocados em discussão através dos chamados destaques. Então, ainda não é uma votação definitiva para esses temas, não só para a questão agrícola que você citou, como também para aquela questão da inclusão dos estados e municípios, até aqueles privilégios para a classe dos policiais também, que era algo que a bancada lá do pessoal de policiais federais e rodoviários queria incluir também na reforma. Então, tem alguns temas que ainda podem ser modificados. Primeiro, a gente vai ter a votação do texto base, que é o mais importante, que é o grosso da reforma, e aí outros temas podem ser incluídos através dessas votações em separado. Então, vamos entender assim, aprova-se o texto base, aí começam as discussões dos destaques.
E mesmo não passando, ou enfim, ele pode ser alterado no Senado quando tudo vai se referendar. E o Senado mudando o que veio da Câmara, o projeto, a PEC, volta para a Câmara para ser discutido de novo, antes da sanção do presidente, é isso? Exatamente. Por isso até que o governo estava tentando se articular para que não seja feita nenhuma mudança no Senado para evitar que volte para a Câmara, né? Qualquer outra mudança, por exemplo, o Paulo Guedes queria que fosse adotado o sistema de capitalização, né? Para que cada um tivesse ali a sua conta específica para poder receber depois a sua aposentadoria de acordo com aquilo que ele mesmo contribuiu. O governo vai fazer isso através de uma outra medida ou uma outra lei em separado para evitar esse vai e volta da discussão da Previdência nesse momento. Então, vamos ver se eles vão conseguir entrar nesse consenso para evitar perder mais tempo e aprovar logo, colocar a nova Previdência em prática o mais rápido possível. Então, assim, trocando em miúdos, para nós da agricultura, principalmente, dos nossos interesses, nós temos dois. Um, que moramos no Brasil, temos interesse na aprovação da reforma da Previdência, então teremos que ficar de olho no texto base, a votação do texto base. Você calcula que isso, depois das falas repetitivas, etc., mas faz parte do jogo, o texto base entra em votação a que horas, mais ou menos, você calcula, Renato? É difícil dar um horário certinho, mas acho que hoje vota-se o texto base. E aí os destaques ao longo da semana, né? E tem também o segundo turno. Lembrando que esse é o primeiro turno apenas que está sendo votado, depois vota sim o segundo turno. O Rodrigo Maia falou até que pode adentrar o sábado até o domingo dessa semana para terminar tudo, acabar toda essa votação na Câmara antes do recesso parlamentar. Recesso que começa no dia 18 de julho. Então, ao longo dessa semana, provavelmente vão ter todas essas votações. É bom lembrar, João, que a chamada bancada ruralista, né, que a oposição até dá um tom pejorativo para esse termo, mas é uma bancada muito forte que defende os interesses do agronegócio, que traz tanta riqueza para o país, né, que nesses tempos todos de crise foi o que segurou o PIB do Brasil minimamente aí para que ele não despencasse, costuma ter muita força e não perde essas disputas lá dentro da Câmara. Então, a expectativa também, se eu pudesse dar um chute aqui, é que vai manter essas duas questões que você comentou, tanto do imposto de exportação, que no fundo é mais imposto, a gente quer menos imposto, e a questão do fundo rural, que também já havia sido discutido no STF lá atrás, já havia sido considerado uma bitributação, né? Você está cobrando o imposto duas vezes sobre a Previdência em cima da questão do fundo rural, e então a minha expectativa também é que isso acabe sendo aprovado e o setor agrícola seja poupado aí demais dessa cobrança e seja tudo aprovado da maneira que está. Vamos ver se até o fim da semana a gente tem essa definição aí de forma definitiva, João, pelo menos na Câmara. Bom, ok, mas nós estamos olhando o primeiro turno, então você acha que hoje a gente consegue votar o texto base e digamos que fique para amanhã, à tarde, enfim. Por que nós estamos muito preocupados com questão de horário? Porque a gente tem que trabalhar, né, Renato? Todos nós temos que trabalhar, mas de vez em quando a gente dá uma olhada no ao vivo ali da TV Câmara que o Notícias Agrícolas vai retransmitir. Então a gente precisa ter um plano aí de assistir e torcer, etc., e acompanhar. Então você acha que até hoje à noite o texto base e amanhã esses destaques, talvez os destaques da agricultura, é isso? Não sei se amanhã ou até sexta-feira, enfim, a Câmara vai trabalhar a semana toda até terminar, né? Aí tem todo o kit de obstrução novamente, que a oposição vai fazer para tentar atrasar isso o máximo possível, aquele blá 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 todo que a gente conhece. Ontem ficaram até 1h da manhã, mais ou menos, só no discurso, até que as discussões fossem encerradas para fazer a votação hoje. Então, assim, todo mundo fica ansioso, mas a gente já esperou muito, né, João, por essa reforma. Desde aí de Fernando Henrique tentou fazer e não conseguiu, depois o Lula, depois a Dilma, o Temer. Então, acho que mais uma semaninha aí no máximo para a gente conseguir resolver esse assunto. Okay. A gente tem que segurar um pouco essa ansiedade, mas dessa vez parece que vai resolver. Com a sua experiência, inclusive acompanhamento quase que constante no seu blog, você acha que em aprovando o texto base, os votantes poderão mudar? Vamos supor que mantenha aí os 331 a favor do texto base. Aí chega no destaque da agricultura. O deputado pode mudar o seu voto? Você acha? Claro que pode, mas assim, como é que fica a posição dele perante os seus eleitores, o seu comportamento pessoal? Como é que você entende isso?
Poder mudar ele pode, mas aí o que acontece? E aí a experiência do Rodrigo Maia, né? A gente pode muitas vezes discordar dele, achar que ele está ali querendo tirar alguma vantagem, mas quando o texto vai à votação, como é o caso de hoje, já existe um acordo por trás que as pessoas sabem mais ou menos qual é o resultado que vai dar. Então ele não colocaria em votação se ainda tivesse alguma dúvida se vai passar ou não. E a questão agrícola, como eu comentei, a bancada ruralista é muito forte, ela não perde essas disputas, é difícil citar alguma votação aí nos últimos anos que o setor agrícola tenha perdido nessas condições, né? Então, a expectativa é que, mesmo que algum mude, outro entre no lugar, mas mantenha aí a maioria necessária para que seja aprovado. Eu tenho aí um prognóstico otimista para o setor rural nessas duas questões, João. Muito bem, agora eu quero chegar na segunda parte da nossa entrevista, Renato, que é o que mais interessa, é o day after, ou seja, o dia seguinte, correspondente à segunda-feira. Considerando que a gente consiga aprovar domingo, meia-noite de domingo, imagine, segunda-feira nós estaremos ainda, né, enfarados de tanta informação a partir daquele assunto. Tá, mas isso que importa é o depois. O depois, pelo que a gente já está ouvindo, o ministro Paulo Guedes da Economia está prometendo uma série de medidas libertadoras da economia, vamos dizer assim. Onde eu quero chegar? Nós vamos, a partir deste momento, não que a Previdência seja aquela varinha de condão que resolva todos os problemas, mas nós nos tornaremos um país mais liberal e menos estatizante, ou menos estatista, Renato Dias? Essa é a notícia mais importante, João. Você disse bem. A questão da Previdência não é uma mágica que vai transformar de um dia para o outro tudo. A gente vai acordar aqui na Suíça, não vai ser isso, vai ser aos poucos. Mas sem ela, todo o resto era inviável. Não adiantava fazer qualquer outra medida sem aprovar a reforma da Previdência, porque o Brasil simplesmente ia quebrar. A partir disso, aprovou, a gente tem um novo sistema previdenciário, bem essas medidas que você citou, que o Paulo Guedes já comentou. O que é isso? Mais liberdade para as pessoas empreenderem. Tem a medida provisória da liberdade econômica, que trata disso, menos alvarás, menos burocracia, menos papelada, deixar o povo trabalhar, né? Quem cria emprego é o empresário, é o empreendedor, é o fazendeiro, não é o governo. O governo, se ele não atrapalhar, ele já está fazendo um grande favor. A gente vai ter também um novo pacto federativo. O que isso quer dizer? O dinheiro ficar nos municípios e nos estados. Hoje em dia, quando eu vou para Brasília, tem sempre uma fila de prefeitos com o pires na mão para pedir as tais emendas parlamentares, né? Para o dinheiro voltar lá para fazer uma ponte, para fazer uma obra, e é ali que ele faz o filme dele com o eleitorado da base dele. Esse dinheiro ele não tem que ir até Brasília para depois voltar de novo através dessas emendas. Até porque nesse meio do caminho você tem corrupção, você tem ineficiência, então o dinheiro já fica onde ele é gerado. E aí o prefeito sabe qual é a obra que ele tem que fazer, o governador sabe qual é a prioridade para o estado dele, em vez de ficar tudo concentrado em Brasília. Então é aquela famosa frase, mais Brasil e menos Brasília. Isso aí, João, no longo prazo, tem um efeito muito positivo para o país. É difícil a gente conseguir expressar aqui o quanto que isso é importante para que o Brasil realmente amadureça e tenha aí um desenvolvimento econômico sustentado, e não aqueles voos de galinha que a gente costumou a ter de tempos em tempos, e passava um tempo já voltava aquela situação novamente, todo o dinheiro em Brasília, todo o poder em Brasília. É isso que o Paulo Guedes quer mudar, e é isso que ele vai poder fazer a partir da reforma da Previdência. Reforma tributária, muito importante. Não só o valor dos impostos é alto, João, mas a complexidade para você pagá-los. Então, as empresas demoram muitas horas só para apurar o imposto, para saber quanto tem que pagar. E mesmo assim paga sem saber se pagou direito, porque é muito difícil. Tem substituição de importação, de alíquota de imposto, cada estado tem uma regra diferente, precisa simplificar isso e é também a próxima prioridade. Então, a partir disso, a reforma da Previdência era o ponto inicial para poder destravar todo esse resto, e um país mais liberal é o que a gente precisa para finalmente explorar todo o potencial que a gente tem, João. Então, como a gente tem duas colocações, mais liberal e menos estatista, o menos estatista significa que também o Paulo Guedes quer leiloar as estatais ineficientes e pegar esse dinheiro para participar das obras de infraestrutura, não fazê-la sozinho,
não é isso? Mas ter a participação de financiamentos de empresas estrangeiras interessadas na nossa infraestrutura, mas o governo participar para não entregar a galinha dos ovos de ouro. Mais ou menos isso, Renato? É isso, João. E o Brasil é recordista de estatal no mundo. São mais de 400 estatais. Para que era usado isso? Para fazer o tal do toma lá da cá. Então, os governos anteriores, eles conseguiram um apoio como o de hoje, por exemplo, que a gente está vendo aí, mais de 330 votos. Como é que era feita essa articulação política? Em troca de cargos em estatais. É só pegar o caso do Petrolão, como é que foi feito. Os ministérios que eram distribuídos, tal ministério tinha o ministério tal partido tinha o Ministério do Transporte, o outro tinha o Ministério do Esporte, o outro o Ministério da Pesca. Para que precisa de tanto ministério? Era para isso que era usado. As estatais, a mesma coisa. Então, vai ter aí um forte programa de privatizações, Correios. Para que você precisa de uma estatal para entregar carta? Tudo isso é só foco de corrupção. Então, também o Salim Matar, que é o secretário da desestatização, né, que é o dono da Localiza, está com tudo pronto, também esperando a reforma da Previdência ser aprovada para não atrapalhar, né, para você não perder o foco. Uma vez aprovado, a gente vai avançar em todos esses campos e aí eu tenho certeza que é uma questão aí de tempo para o Brasil realmente decolar, João. A gente queria ainda, não sei se a gente deve entrar por esse caminho, mas uma das discussões que a gente vai presenciar hoje é a história da falta de articulação, uma coisa passada, com as emendas que o Bolsonaro assinou e despejou, dando verbas para os deputados de acordo com a lei do orçamento impositivo. Isso ninguém leva em consideração. Mas vai ser um tema de debate também, né, Renato? É que a manchete é muito atrativa, né? Bolsonaro libera 1 bilhão na véspera da votação. Só que aí ninguém fala ou coloca muito nas entrelinhas que a lei impõe isso, né? Você tem o tal do orçamento impositivo. Ele é obrigado a liberar essas emendas. E até uma coisa que, quando o Paulo Guedes fala do pacto federativo, é para acabar justamente com isso. O dinheiro não tem que vir para Brasília para depois ser liberado através de emendas. Ele já tem que ficar lá. Então, o próprio governo está querendo mudar isso. E essas emendas, elas são obrigatórias. Ele tem que fazer essa liberação. Mas dá muito mais clique, dá muito mais narrativa você dizer que ele está querendo comprar os votos através disso daí, né? Então, é algo que faz parte do sistema atual que a gente tem. E aí, como é que funciona? O deputado vai lá, consegue a emenda, né, para o partido dele, para a região dele. Ele libera esse dinheiro junto aos prefeitos, na base eleitoral dele, e aí ele já faz um acordo com o prefeito. Estou liberando para você essa grana aqui para você fazer essa obra, para você construir um hospital, fazer o que quiser. Você me garante depois os votos da eleição, hein? Já faz ali uma troca de favores. Isso tem que acabar. Mas não é o Bolsonaro que está inaugurando isso. Essa é a regra atual. E justamente você tirar o dinheiro de Brasília e deixar nos estados e municípios vai tirar também essa outra forma de fazer o toma lá da cá. Ele já acabou com as indicações do Ministério, os ministérios são todos técnicos hoje em dia, já cortou muito o Ministério que não precisava, vai fazer as privatizações, que era uma outra forma de você dar os cargos em troca do apoio. O próximo passo é essa reforma do Pacto Federativo, para que o dinheiro já fique nos estados e municípios e Brasília mande menos no Brasil, e aí cada um cuide do dinheiro da melhor maneira, porque a pessoa que sabe a melhor forma de usar esse dinheiro não é o político que está lá em Brasília, é o cara que toma conta do estado e do município onde ele mora. Muito bem. Por fim, o blog Ranking dos Políticos vai analisar o comportamento dos deputados, né, que vão votar, mas também está analisando o comportamento dos políticos do Executivo. Dizem que o governo Bolsonaro é uma bateção de cabeça, etc., mas me parece que as coisas estão andando. Qual é a sua análise final? Quem ganha, quem perde, quem sobe no ranking, quem desce no ranking, Renato Dias? Olha, falando do ranking dos deputados, vai subir no ranking quem votar a favor, obviamente, da reforma da Previdência, quem votar pelo corte de impostos, se a gente tiver a votação do destaque, por exemplo, do imposto de exportação da agricultura, todas essas medidas a favor do Brasil valem pontos no ranking dos políticos. Em relação ao Executivo, João, a gente tem as críticas também ao Bolsonaro, claro, ao governo como um todo, principalmente na parte de comunicação, é muito mal feito, é muita bateção de cabeça nesse sentido, isso tem que melhorar sim. Interferência dos filhos dele também
é algo que a gente vê como negativo, deveria estar mais separado, e ele acaba deixando, muitas vezes, uma espuma muito grande, que é um prato cheio para a oposição poder falar em cima disso. O ministro da Educação também tem seus problemas, muitas vezes fica ali numa guerra ideológica que não precisa. O ministro do Turismo tem toda aquela questão lá dos laranjas, que ele poderia também se livrar desse ministro para evitar um foco de ataques. Mas, no geral, João, naquilo que é importante, naquilo que vai fazer diferença para o Brasil, a nossa análise é que o governo veio muito bem, sim senhor. Então, o mais importante, agora, a reforma da Previdência, o Ministério da Economia, equipe sensacional, muito bem capacitada, pessoas ali que conhecem o que estão fazendo, e tem muito mimimi. Então, a imprensa está muito focada em falar mal, a gente tem a esquerda batendo cabeça entre eles também. Você vê, tem aquela deputada Tabata Amaral, que é do PDT, ela está anunciando que vai votar a favor da Previdência, ela já deixou muito claro isso várias vezes, está sendo ameaçada de ser expulsa do PDT, do partido do Ciro Gomes, por querer votar a favor de uma medida que é boa para o Brasil. Então você vê que para a esquerda não importa a questão em si, até porque a Dilma estava discursando até outro dia a favor da reforma. O que eles querem é ser oposição por oposição. Quanto pior, melhor. Quanto mais o Brasil afundar, para quem está na oposição, eles querem surfar em cima disso. Então, a nossa avaliação é que o governo vem bem, apesar de alguns tropeços, apesar de algumas dificuldades, e a avaliação dos deputados, se você quiser saber aí quem está votando bem, quem está tendo um bom mandato, é só entrar no políticos.org.br. Lá a gente tem um ranking de deputados e senadores para você ver todas as informações deles, sobre as votações, sobre os gastos, sobre a frequência e sobre os processos judiciais. É só acessar o ranking, João. O endereço, então, é políticos.org. Políticos.org.br é o site onde tem o ranking, e todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é pesquisar por ranking dos políticos para ter lá os nossos conteúdos. Muito bem. Falamos com o pai do Arthur Dias, né? A grande promessa brasileira que surgiu nos últimos dias, o filho do Renato. Parabéns a você, Renato. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e vamos acompanhar a votação. Obrigado, João. Parabéns pela cobertura aí do Notícias Agrícolas, sempre em cima, trazendo aí ótimos conteúdos. Um abraço aos produtores rurais e vamos em frente. Muito bem. Então tá, amigos do Notícias Agrícolas, todos os olhos, portanto, voltados a Brasília, ao plenário da Câmara, onde a qualquer momento vai começar a votação finalmente da reforma da Previdência, primeira votação, primeiro turno, até o final da semana, até domingo, conforme disse o Renato Dias, teremos o segundo turno e aí o Brasil poderá dar um segundo passo, que é a liberalização da nossa economia. Não, né? Vamos ter um país liberal e menos estatal, menos estatista. Essa é a nossa esperança, tornar um país mais leve, tornar o país, cada um, mais envolvido na produção, cada um cuidando da sua própria vida, do seu próprio futuro. Estamos discutindo, portanto, sendo até redundante, estamos discutindo o futuro do Brasil. Continue conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como eu disse, vamos transmitir simultaneamente com a TV Câmara a votação em plenário, para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. A gente volta já com mais informações aqui no nosso Notícias Agrícolas e vamos em frente.